Fala, turma, beleza? Na mão de hoje, vamos falar aqui de um cenário de tribet pot, que o board bate o as, mas que a gente não tem o as. O que fazer, né? Então, é uma situação até corriqueira. Você vai ter diversos tipos de mãos que você vai tribetar em game ali que não possuem um as. Bate o as e você fica na dúvida, porque você não acerta uma mão muito forte, mas mesmo assim é um board as high, e você fica, o que que eu faço? Então, é um cenário que a gente vai construir aqui nessa mão de hoje. A gente tem aqui As Rei 10, 7, 5, Double Suited em As e Rei. É uma mão super forte, uma mão que vai estar bem presente nos ranges de tribet e de squeeze, que vai ser o cenário dessa mão. Um open do botão, um call do small blind short. Os jogadores estão deep stack aqui no caso, né? Eles estão com 200 blinds aqui, o small blind está com 100 blinds. Vai mini B squeezar essa mão por estar 200 blinds? Ainda não, é uma mão super decente, que tem uma ótima distribuição de equidade. Ela tem uma cobertura de board muito boa, né? Porque você ainda acerta board slow com Ice 5 ou até com 7-5, boards médios com 10 e 7 e os boards high com As Rei 10. Você não se importa em levar um 4-bet, né? Claro que não é o melhor cenário, você prefere que o jogador fold ou que ele só dê o call, no caso, né? Mas caso enfrente o 4-bet, você ainda vai conseguir dar um call de uma maneira bem razoável aqui, mesmo jogando fora de posição, por conta dessa distribuição de equidade, você tem ainda um stack para trás para jogar um pós-flop. Então, a melhor decisão para mim aqui é o squeeze. É o que o jogador faz. O agressor inicial da mão dá apenas o call, e o small blind vai dar o call também. Não, ele foldou. Minto. Desculpe, ele foldou. E aqui é o cenário que a gente discutiu aqui, que eu comentei no início da mão, antes de apresentar a mão, né? A gente acerta um board as high, porém a gente acerta uma mão fraca, relativamente fraca, né? Porém a gente é o agressor pré-flop, a gente tem bastante de mãos fortes aqui que vão conectar com esse board. E aí muitas vezes os jogadores têm um pouco de receio de apostar, ou do que fazer, né? E é claro que vai depender um pouco da textura do board, né? Então esse é um board em particular muito carregado, ele tem diversos draws de straight aqui, né? Do rei até o 7 vão completar straights, além das cartas de ouros, né? Que completam o flush. A gente não tem flush em ouros, a gente tem um blocker bem relevante, que é só um 5. A gente não tem backdoor de copas, porém ainda a gente tem alguns blockers de straight e ainda tem dois straight draws, né? A dama para nuts, o 9 aqui no caso, um semi-nuts, mas ainda assim um valor de showdown bem razoável. E o board é as high, né? Então é um board que ainda eu espero que vai ter muita reação. Não de raise, mas ainda é muito call do jogador quando você aplicar uma c-bet, né? É natural, como eu falei, o board é muito carregado, tem muitos draws, e a gente não bloqueia tanto esses draws, né? Tem bastante na mão que a gente não bloqueia. Então eu espero que tenha muitos calls. Só que a nossa mão ainda é uma mão ok para optar por uma linha de c-bet e não desligar, né? Não simplesmente só dar check aqui e abandonar a mão, sendo que a gente tem ainda o As, né? Que é uma carta relevante, e ainda tem uma equidadezinha com os nossos blockers. Fora algumas cartas como dobras aqui são interessantes pra gente, né? Então a escolha aqui do size para CBET vai ser um size baixo, vai ser um size de meio pote para mim aqui. O SPR ainda está um pouco alto, o board é carregado, você ainda vai tomar muito call, vai ter que jogar turn de qualquer maneira, mesmo que você faça um size mais alto. Então, mesmo que eu tivesse aqui um asas, meio que eu não me importo, né? Assim, não tenho muito o que fazer. Eu vou tomar call lá de muitas mãos, eu não quero gastar um size muito alto no flop, não conseguir brigar mais pela mão turn e acabar perdendo muitas fichas, né? O meu Cebet já vai dar uma filtrada nesse range dele das mãos que continuam, né? Se ele der raise aqui, eu vou foldar também. Então, a minha escolha seria um size de meio pote. E o herói aqui acabou fazendo um size um pouco mais alto, ele fez 2/3, né? Eu não gosto dessa escolha de size. Se você fizer as contas aqui, depois que o player pagar, o pote vai para quase 30, você tem 63. Então fica um SPR2 para jogar, fica um SPR um pouco esquisito ali, né? Não fica muito bem encaixado também. E aí a gente tem mais uma decisão difícil agora. Bate um 7 que completa um straight, a nossa mão melhora um pouco, a gente faz dois pares, porém completa um dos possíveis draws que ele está pagando. É claro que não é tão assim presente, eu imagino. Ainda mais porque você tem um 10, há muitos combo draws com 9 e 10 é capaz que ele dê até raise já no flop, né?
Mas mesmo assim, tem muitas outras mãos que não são 9 e 10 que ele está pagando nesse flop, né? Flush draw nuts, pontas para cima e tudo mais. Até alguns combos de dois pares ele pode ter ainda com as valete ou as e 8. Não espero que ele fold no flop ainda. Porém, abriu mais um flush, tem um as off agora de copas, a gente não tem o as de copas. Então, mesmo que a gente opte por continuar apostando nesse turn, eu espero ainda que tenha muito call. O nuts vai mudar river muitas vezes. Então, agora sim é uma hora de brecar. Não é sempre que ele vai atacar quando você brecar, porque querendo ou não, o SPR tá baixo. Ele talvez não faça foldar as as aqui, então o seu check não é só um check fold na visão dele, né? Se tiver um as, você ainda pode dar win. Então, natural que algumas mãos ele só breque aqui e opte por realizar. E você ainda pode levar algumas vezes para showdown uma mão ganhando. Então não vejo motivo de continuar agressivando aqui. Daria só o check. E se ele apostasse, eu foldaria essa mão numa boa. A única mão que eu reagiria aqui seria se eu tivesse uma trinca mesmo, né? O vilão deu check. River bate um 8. Aí aqui a gente tem uma decisão se a gente vai blefar ou não nossa mão. Eu não vejo tantos motivos de blefar a nossa mão. Quando ele deu check behind aqui, ele tem algumas porcentagens de draws de ouros, que eu não espero que ele tente blefar no copas, e aí a gente vai ganhar a mão com as e rei, provavelmente. Se ele tiver copas, tem algumas chances dele ter indo flush nuts algumas vezes, né? E são mãos que ele não folda. Ele não folda nenhum tipo de food, as 8 ou vala 8 também. Então, eu espero que seja uma carta que vai rodar quase sempre em check. Não tem praticamente nenhuma mão forte o suficiente lá para ele dar um vale bet, né? A não ser que seja um vala-vala ou um as 8, assim, né? Mas mesmo até um 7-8 é capaz dele dar check, né? Então, os jogadores não vão atrás desses fim vales porque eles têm um receio que você ainda tenha fulls aqui e tudo mais. Então, para mim aqui é uma decisão bem simples, check fold. Vai rodar em check muitas vezes e algumas você vai puxar, outras não. Não foi o caso dessa mão, que a gente não puxou. Vou adiantar um pouquinho para acelerar. E o jogador vai dar check behind. E aí, um sinal ruim ali, que quando ele mostrou, ele tem ali o as e valete. Então, uma mão melhor que a nossa. Ah, se eu apostasse no river, talvez ele foldaria essa mão. Talvez, né? Mas ainda tem algumas mãos que ele vai conseguir te pagar. E como eu falei, ele não tem muitas mãos melhores. Esse as e valete aqui vai ser uma das poucas mãos melhores, e alguns flushes, é claro, de runner aqui, mas boa parte do range dele aqui tá nesses draws de cima e em ouros, né? Então a nossa mão ainda vai ser vitoriosa aí uma boa parte das vezes. Então, uma situação também, como eu sempre comento, muito interessante e corriqueira, esses tribet pots onde você acerta o as, mas não acerta uma mão muito forte, mas que ainda assim dá para brigar algumas vezes, né? Não é uma situação para você entrar em total desespero e desligar a mão, né? Se você compor o range que ele vai continuar e essa mão tiver uma certa jogabilidade, você pode sim continuar apostando e sendo o agressor da mão ali, brigando por esse pote, beleza? Então, mais uma análise de mão aqui. Espero que ajude vocês e até a próxima. Um abraço.